Olá, pessoal. Bem-vindos à oitava aula dessa playlist aqui de funções de várias variáveis reais. Está aqui no meu canal de videoaulas e entrando na quarta parte da aula de limites. Essa, tecnicamente, seria a última aula de limite, mas a próxima aula ainda envolve os conceitos de limite, mas a gente já precisa saber calcular ou não calcular um limite, ok? Então, já apresentando para vocês aqui a bancada, a ideia da aula de hoje, né, dessa aula, é que a gente está preocupado com resultados que garantam a existência do limite, porque a gente viu na aula anterior como mostrar que um limite ele não existe, tá certo? Então, primeira coisa que eu quero falar rapidamente, pessoal, são essas propriedades de limite. É só por uma questão de protocolo mesmo, porque vocês já estão de cor e salteado, que sabem disso daqui, dos cursos de cálculo, né, de função de uma variável, dos cálculos da vida, de sequências e séries aparecem essas propriedades também, porque afinal de contas, sequência é o limite, né, também aparece muito sobre limite. E aqui eu só estou querendo dizer para vocês que todas aquelas propriedades que a gente conhece, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites, ela continua válida para funções de duas variáveis. Então, se você tem um limite da soma de duas funções, você pode separar duas funções, somar e os limites, né? Então, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, o mesmo vale para o produto, o mesmo vale para a divisão. Lógico, na divisão, desde que o limite do denominador não seja zero, tá? O limite de uma constante vezes uma função, a constante pode ser jogada para fora do limite, né? E, tecnicamente, aqui é apenas alguns casos particulares que, inclusive, eu vou utilizar na aula de hoje, tá? Se você tem um limite de x tendendo, limite da função x, com o xy tendendo a b, então isso aqui vai dar a porque o x está se aproximando de a. Ponto. Entenderam a ideia? Então, lógico, isso aqui dá para se demonstrar, tá? Mas não vem o caso. Mas à medida que você tem aqui esta função, a f de xy é igual a x. Então, limite de x, quando o x se aproxima de a, dá a, porque afinal de contas está se aproximando de a. O mesmo vale para essa, quando eu tenho y, como o y se aproxima de b, então o limite é b, pois afinal de contas o y está se aproximando de b. E limite de constante é constante, ok? Aqui no caso, alfa ele é uma constante real. Bom, bora começar com algumas propriedades que a gente vai precisar para a aula de hoje. A gente diz que uma função de duas variáveis, ela é limitada, né? Se existir uma constante real m positiva, de tal forma que vale essa desigualdade aí, que o módulo da f de xy é menor ou igual a m. Mas a gente já está cansado de saber que módulo de alguma coisa menor ou igual que um número real positivo, a gente já sabe disso lá dos cursos de ensino médio, pré-cálculo, introdução ao cálculo, cálculo 1, que seja, que isso daqui é equivalente a falar que a função f de x, y está entre menos m e m. Agora, pessoal, vamos dar uma interpretação geométrica do que significa essa definição, que aí, no caso, ela está em forma algébrica, né? Em forma de letrinhas, vamos falar assim. O que significa, se z é f de xy, se isso aqui é uma constante real, então, tecnicamente, na parte geométrica, é como se isso daqui valesse z igual a m e aqui z igual a menos m. Mas se isso aqui é uma constante real, então z é a z, né? Quer dizer que z está, f de xy é z, né? Está entre z igual a m e z igual a menos m. Ou seja, geometricamente, falar que uma função ela é limitada é dizer que o seu gráfico, né, a f de xy, o gráfico da f de xy está limitado pelo plano z igual a m, z1 igual a m, eu chamei aqui, e z2 igual a menos m, e z1 igual a m, e z2 igual a menos m, são planos paralelos ao plano xy. Por exemplo, imagina que esse m aqui valesse 2. Então eu tenho z1, teria o z1 igual a 2. O que é z1 igual a 2? O plano z igual a 2 que seja. O plano z igual a 2 é um plano paralelo ao plano xy, que é o plano z igual a 0, na altura 2. O que é o plano z igual a menos 2? É o plano que está lá na profundidade menos 2 e paralelo ao plano z igual a 0. Tá claro que o plano z, plano xy, né? Lembrando que o plano xy é o plano z igual a 0. Tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, matemático, depois tem a parte de interpretação geométrica. Essa aula não é para ser uma aula muito demorada, tá, gente? Vocês vão entender porque que eu estou pegando um pouquinho de foco nessa questão
de ser limitada. Mostre que a função seno de x mais seno de y é limitada. Eu não sei se vocês se lembram, essa função a gente... Bem provável que não, porque faz um tempo que a gente já viu. Mas essa função aqui eu apresentei para vocês lá na aula 2 da playlist, dessa playlist que foi a aula de gráficos. E eu até falei, dei um nome para ela, que ela representava o gráfico dela, parecia aquela cartela de ovo, né? Que ele tinha um montinho e tal. É exatamente essa função. Eu só quero mostrar que essa função ela é uma função limitada. Como que você vai mostrar que essa função é limitada? Você tem que mostrar que existe um número m positivo de tal forma que esta f está limitada entre m e menos m. Está limitada, está no meio de m menos m. Aqui é matemático, tá, gente? Não é geométrico. Eu vou lá desenhar o gráfico, achar um plano, não. A geometria é consequência da conta. Então, como que eu fiz esse exercício? Dá para fazer dessa forma, às vezes dá para fazer de outra, desde que seja lícita, né? Qualquer forma é válida, né? Não vai querer roubar também, inventar moda e achar que fez o negócio. Tem isso também. Então, ó, levando em conta que eu peguei a questão do seno e dos dois senos separados, tá? Levando em conta que, né, essa aqui foi a minha linha de raciocínio. Se você tiver outra e ela for válida, manda bala. A função seno de x, vou pegar só seno de x, tá? Levando em conta que seno de x está sempre entre 1 e menos 1 para todo x pertencente aos reais, isso aqui a gente já sabe lá do cálculo 1, certo? Para todo x, a seno de x ela está entre menos 1 e 1. E o mesmo eu posso garantir que a seno de y está entre menos 1 e 1 para todo y pertencente aos reais. Segue o quê? Soma todos os três lados aqui, né? Os três lados, porque tem o da esquerda, o do meio e o da direita, né? Dessas duas desigualdades. Isso aqui vai ficar, ó, menos 1 mais menos 1 menor ou igual que seno de x mais seno de y menor ou igual que 1 mais 1. Ou seja, eu acabei de mostrar que isso aqui dá menos 2 menor do que seno de x mais seno de y menor ou igual a 2. Mas esse cara aqui é justamente a nossa f de x. Tá certo? O que eu acabei de mostrar? Que a módulo de seno de x mais seno de y, se quiser parar aqui não tem problema nenhum, porque você já achou um cara que está por cima e por baixo, né? Então ela é limitada. É que eu acabei de escrever aqui, ó. Certo? Essa é a definição. Só estou escrevendo dessa forma que está na definição, mas você já achou um m, que no caso é 2, né? Então fica menos 2 e 2. Nesse exemplo nosso aqui, o m é 2. Só estou escrevendo na forma da definição. Logo, f de x é limitada. F de xy, desculpa. É limitada. E uma coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, talvez vocês vão estranhar, tá? Para todo emão maior ou igual a 2. Sabe por que eu coloquei maior ou igual? Eu vou dar a interpretação geométrica para vocês entenderem aqui, ó. Dá uma olhada. Essa interpretação geométrica, isso aqui é o gráfico da função, beleza? Isso aqui é o gráfico da função. E esse plano que vocês estão vendo aqui, ele não é o plano z igual a 2, porque aqui, pelas contas que a gente fez, ela está limitada pelo plano z igual a 2 e pelo plano z igual a menos 2, certo? Já é suficiente. Só que se você troca 2 por 4, fica 4 e menos 4. Se você troca por 3, fica 3 e menos 3. Bom, usa a ideia lógica do raciocínio agora. Imagina 2 está aqui, menos 2 está aqui. Se já é limitada entre 2 e menos 2, óbvio que vai ser entre 3 e menos 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5. Para vocês visualizarem melhor o desenho da limitação, eu fiz aqui o gráfico. Esse aqui é o gráfico da função, tá? Esse aqui é o gráfico da função seno de x mais seno de y. Esse cara que está aqui em cima é o plano z igual a 4, e esse que aqui está embaixo é o plano z igual a menos 4. Tá certo? Esse daqui seria a seno de x mais seno de y, tá? Que é aquela função que a gente acabou de ver. Então, por que eu coloquei 4? Porque fica melhor para vocês visualizarem, ó, numa perspectiva lateral. Aqui, ó, aqui é o eixo z. O eixo x, ele tá passando bem aqui no meio. E o eixo y tá apontando tecnicamente para cá, tá? Uma perspectiva lateral mesmo. Esse cara, ó, é o plano z igual a 4. Esse aqui é o plano z igual a menos 4. Porém, o exercício que a gente fez, eu não fiz aqui porque
na hora que eu colocava no plano... Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas então, dá para perceber sim. Vocês estão percebendo que tem, por exemplo, em particular, esse morrinho, ele tá mais escuro aqui, e tá mais clarinho aqui. Por quê? Porque essa parte onde fica escura é o plano z igual a zero, e daqui para baixo é a parte negativa. Aqui tá para cima do plano z igual a zero, e aqui tá para baixo. Aqui chega no z igual a menos 2. Quando eu colocava no z igual a menos 2, não ficava legal a perspectiva de vocês perceberem que está entre. Tá? Foi só por isso que eu fiz isso. Mas o exercício que a gente fez, se eu for pegar numa perspectiva lateral, ó, não dá para vocês enxergarem, mas aqui é menos 2. Até dá, mas tá bem pequenininho aqui, né? É isso aqui, ó. E é igual, tá? O ponto bate aqui no menos 2, tá? Justamente porque é o mínimo que essa função atinge. E o 2 aqui também, ó. Então, essas duas retas que eu fiz aqui, ó, é o plano, né, na verdade. Z é a perspectiva lateral do plano z igual a 2, aqui o z igual a menos 2. Fechou? Então, isso daqui é o que está acontecendo aqui. Fechou? Então, mostramos que essa função ela é limitada. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dando foco nessa aula de hoje, a questão de ser limitada. Vocês viram que eu não entrei nada em limite, né? Mas esse exemplo 2 já tem um cálculo de um limite. A função ela é limitada, mas o limite dela não existe. É o que está pedindo para mostrar nesse exemplo. Então, bora mostrar que essa função é limitada. Não é difícil de mostrar que ela é limitada. Pessoal, inclusive, fazer uma pausa. Geralmente é um exemplo clássico esse aqui, tá? Quando você tem alguma coisa ao quadrado e soma de quadrados embaixo, eu fiz isso lá na aula de definição precisa de limite, esse raciocínio já, tá? É padrão. Se for x ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, se for y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, se for x quadrado sobre x quadrado mais 2y quadrado, ou sobre 2x quadrado mais y quadrado, tá? Esse tipo de raciocínio que eu vou fazer aqui agora é muito comum para funções desse formato que eu acabei de falar alguns casos particulares para vocês, tá? Para mostrar que ela é limitada. Todo mundo concorda comigo que x quadrado é menor do que x quadrado mais uma parcela positiva. Eu fiz isso lá na aula de definição precisa de limite, para aquele exemplo lá, né? Pois y ao quadrado é um número maior do que maior ou igual a zero, né? Porque se o y for zero, né, satisfaz a igualdade. Mas como y é uma parcela positiva, no máximo nula, vale que esse lado é maior do que esse aqui, caso ele seja diferente de zero, lógico. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por x quadrado mais y quadrado. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y quadrado, menor ou igual que x ao quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, isso é igual a 1. Ou seja, né, isto é, a g de xy, aqui tá a g de xy, tá? Para quem não enxergou, ó, tá aqui. A g de xy, ela já é menor ou igual a 1. Tá? Então, vou até dar um destaque aqui, ó. Aqui está a G, tá? A minha G do meu problema. Por outro lado, da própria definição do problema, a G de xy é sempre maior ou igual a zero. Por que é ser maior ou igual a zero? Porque isso aqui é uma divisão de parcelas positivas. Número positivo dividido por número positivo é positivo, né? Então, isso daqui é maior ou igual a zero. Donde a gente conclui o quê? Que a g de xy é uma função que está entre 0 e 1, né? Professor, mas o senhor não achou uma constante igual a m. Mas eu já posso garantir que ela é limitada, sabe por quê? Porque se ela está entre, lembra, ó, g de xy tem um gráfico lá na terceira dimensão, daqui a pouco vocês vão ver ele ali também. Se você tem um g de xy lá na terceira dimensão, ele está, na perspectiva lateral, ele está entre o plano z igual a 0, que é o plano xy, e o z igual a 1, na altura 1, certo? Se ele já está entre 0 e 1, em particular, ele está entre 1 e menos 1. E aí eu achei o m, que o m é 1, porque fica entre menos 1 e 1, tá? Então, mas nem precisa escrever isso, tá, gente? Só o fato de você ter achado um número que limita por baixo e um número que limita por cima, por mais que não está igual à definição, o fato de ter isso daqui é o que eu acabei de falar. Como está nesse daqui, qual é o maior entre esses dois números? É 1, então pega ele e pronto, limitou da mesma forma que está na definição. Logo, e assim, g de xy é limitada. Vou até escrever essa observação, tá? G de xy é limitada, pois se a função g
está entre 0 e 1, em particular, ela está entre... Você que não quisesse colocar menos 2 e 2, também pode, né? Porque você sobe 1 e desce 2. Já que está entre 0 e 1, sobe 1, desce 2, sobe 3, desce mais, para ficar 3 e 3. Enfim, é para qualquer valores aí, para cima e para baixo. Para baixo de 0, para cima de 1 serve, tá? C e somente C, aqui eu tô só colocando exatamente como está na definição, tá? Ó, vendo? Então, tem isso daqui. E acabou o primeiro exemplo. Mostrei que a função é limitada. Agora eu preciso mostrar que esse limite não existe. Como que a gente prova que o limite não existe? Na aula anterior eu preciso achar duas curvas. Então, eu vou pegar aqui a curva, dado o caminho, né? Curva, caminho, né? Dado o caminho. É mais comum usar a palavra caminho. C1, e eu escolhi o caminho C1x igual a 0. De novo, porque o limite passa no ponto 0, 0. Tá? Professor, mas o senhor só pegou 0, 0, tal. Sim, vai ter alguns casos que eu vou pegar diferente de 0, 0, mas geralmente esses casos com denominador nulo são os que dão mais dor de cabeça no sentido matemático da coisa. Então, por isso que eles aparecem bastante, limite tendendo a 0, 0, porque o denominador acaba dando 0. Tá? Temos o quê? O limite de xy tendendo a 0, 0. A função é x ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui, sobre o caminho C1, é o limite de x igual a 0. Eu vou substituir o x por 0 e o y vai tender a 0. Vai ficar, então, 0 sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui dá 0. Ok? Bom, aí o que eu fiz aqui? Pessoal, poderia pegar qualquer outra curva? Bom, eu penso assim, ó, vamos pensar, será que o y igual a 0 daria esquema? Já daria esquema porque dá 1. Tá vendo? Ó? Então, eu vou escolher a curva aqui agora, y igual a 0. Então, quando eu escolher a curva y igual a 0, né, aqui vai dar 0, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar x ao quadrado, corta, o limite já deu quanto? Deu 1. Então, aqui ele deu 0, indo pelo eixo x deu 0. E agora aqui, seja o caminho C2 sendo y igual a 0. Assim, como que vai ficar esse limite? Vai ficar o limite de xy tendendo a 0, 0, de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado sobre o caminho C2, né? Isso aqui vai dar limite de y igual a 0 com x se aproximando de 0. Só que isso aqui, então, vai ficar x quadrado sobre x quadrado mais 0 ao quadrado, que é o limite de x tendendo a 0 de x quadrado sobre x quadrado, corta, quanto que deu esse limite? É 1, né? Como os limites... Olha eu falando besteira. Como os limites laterais... Não tem limite lateral aqui, é função de duas variáveis. Como os limites sobre os dois caminhos são distintos, então o limite não existe, tá? Como o limite da g de xy sobre o C1 é diferente do limite da g de xy sobre o C2, segue que não existe o limite, que foi o que o exercício acabou de nos dizer. Tá certo? O que eu quero fazer com esse exercício aqui? Eu mostrei para vocês, porque isso daqui eu vou só mostrar a parte geométrica, tá? Do que está acontecendo. Mas vocês perceberam que eu peguei e deixei bem explícito que esta função, ela é limitada, mas o seu limite não existe. Isso tem a ver com o resultado que a gente vai usar, inclusive eu tento utilizar bastante ele, porque é muito comum esse tipo de problema que usa o resultado de uma função limitada cujo limite não existe. Ele vai vir daqui a pouco, daqui a uns minutinhos já vai aparecer, tá certo? Então, o motivo de eu ter mostrado que esse limite não existe e que a função é limitada, ela tem um porquê, tá? Não estou fazendo esses exemplos à toa. E aqui também, assim como eu fiz no exemplo anterior, eu vou dar perspectiva para vocês do que está acontecendo. Esse gráfico, pessoal, ele é um gráfico bacana pra caramba, porque, na verdade, à medida que o XY tende ao infinito, ele se aproxima do plano XY, do plano Z igual a 0, né? Mas quando você vai chegando perto do ponto 0, 0, ele dá tipo uma retorcida. É até engraçado, porque ó, quando você vem, por exemplo, por aqui, ele meio que desce, e quando você vem por aqui, ele sobe, né? E do outro lado, não dá para vocês perceberem, mas à medida que esse aqui sobe, do outro lado desce também. Ele sobe. É um gráfico bem bacana. Quando você vê ele funcionando na tridimensionalidade, ele é bem interessante. Mas aqui, ó,
eu peguei e coloquei a perspectiva lateral dele. E eu, na verdade, tenho duas perspectivas laterais. Eu quero fazer... eu coloquei duas justamente por conta do exemplo que eu acabei de fazer, o item B, que o limite dava 0 e o limite dava 1. Aqui, ó, tá o eixo Z, e aqui vocês não estão enxergando, dá o eixo, deixa eu só confirmar aqui, esse aqui é o eixo, essa aqui é a reta y igual a 0, então esse aqui é o eixo x, tá? Que é o y igual a 0. A função, a gente mostrou agora há pouco, veja bem, que ela era limitada entre 0 e 1, né? Então, ó, ela era limitada entre 0 e 1. Aqui eu não coloquei, eu preciso colocar aqui para vocês. Esse aqui é literalmente o plano z igual a 1, e esse aqui que está em cinza é o z igual a 0 mesmo, tá? Porque no caso dava para verificar certinho. Esse gráfico, ele não está passando do z igual a 1, tanto é que ele está com uma corzinha mais transparente justamente porque ele não passou, tá? Tem isso daí. É exatamente essa situação geométrica que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Ó. O eixo Y, ele tá como se fosse a caneta vermelha aqui, tá? Ó. O eixo Y seria isso, a perspectiva lateral. Só que a gente pegou também e mostrou, ó, se tá entre 0 e 1, tá entre menos 1 e 1. Então, esse aqui seria o plano, a perspectiva lateral do plano Z igual a menos 1. O que eu quero que vocês observem é a questão do limite que eu acabei de calcular, ó. Y igual a 0 é o eixo X, né? À medida que o XY se aproxima do 0, 0 sobre o eixo X, que é o eixo Y igual a 0, quanto que deu o limite? Deu 1. Dá uma olhada nessa curva aqui, ó. Eu tô vindo aqui, ó, em cima do eixo X. Olha para onde, vou dar destaque, ó. Olha para onde a função está se aproximando, ó. Ó, ó. Se você está se aproximando do 0, 0 pelo eixo X, aonde a função está se aproximando? Ela está se aproximando aqui do 1, ó. Se aproximando aqui do 1. A outra perspectiva lateral que eu vou colocar aqui para vocês é essa daqui, ó. Tá? Mesma ideia, tá, gente? Só que agora esse é o eixo Y e aqui é Z. Se vocês quiserem, podem fazer também aquele plano que a gente colocou, ó, o Z igual a menos 1. Né? O próprio eixo Y, que no caso é a reta aqui, tá? Aliás, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Isso, tá certo. Esse aqui seria o eixo Y agora. E aí aqui que eu quero que vocês vejam, ó, de novo. Quando eu estou sobre o caminho x igual a 0 é o eixo Y. Quando eu estou andando em cima do eixo Y, lembrando que eu estou numa perspectiva tridimensional aqui vendo lateral, tá? Olha para onde que vai a curva. Ó. Aqui. Ou seja, aqui é como se eu estivesse olhando ela lateralmente. Se eu ando sobre o eixo X, vamos pensar que o eixo X para vocês é como se fosse aqui. À medida que eu me aproximo do 0, 0, a função vai lá para 1, mas quando eu venho aqui no eixo Y, que é ortogonal ao X, ela vem lá de cima e desce para 0 e sobe. Ou seja, a função ela tem um bico aqui e um vale aqui, no mesmo ponto 0, 0. Por isso que o limite não existe. Aqui até ajuda a gente a entender os resultados da aula anterior. E agora vem finalmente os resultados que a gente usa para se mostrar geralmente que um limite existe. Por enquanto, são esses dois. A gente só vai acabar usando um. Na aula que vem tem mais resultados ainda que tem a ver com continuidade de função. Pessoal, teorema do confronto. O teorema do confronto ele é famoso e serve para funções de duas variáveis também. Você tem três funções, uma f, uma g e uma h. De forma que o gráfico da G é limitado pelo gráfico da F e o gráfico da H. Ou seja, é como se tivesse a G aqui, a H está por cima e a F está por baixo. O gráfico da G ele está inteiramente. Só que dá uma olhada na condição que eu coloco entre F e H. Ela está por baixo da G, a F. A H está por cima da G. Só que a F e a H têm o mesmo limite L. Sabe o que significa isso? Que a H e a F, quando se aproximam do mesmo ponto AB, elas estão encostando uma na outra. Certo? Então, você tem um gráfico de uma função F por baixo. Você tem um gráfico de uma função H por cima. Só que a função H e a função F se aproximam uma da outra no ponto AB. E tem esse limite L aqui. Ok? Como o gráfico da G está entre o gráfico da F e da H, inteiramente, podendo ser igual, né? Mas está contido, está lá entre eles.
e a H e a F se aproximam no AB, é óbvio que a G também vai ter que se aproximar do mesmo AB indo para L. Né? É o famoso teorema do sanduíche. Eu vou fazer uma ideia para Y igual a F de X, tá? Porque eu vou fazer um trem 3D aqui agora na mão, uma hora dessa não vai dar certo, não. Então, ó, para Y igual a F de X, o teorema do confronto, ele funciona da seguinte... Vamos imaginar que você está vendo uma perspectiva lateral da função, tudo bem? É como se fosse a mesma ideia. Você vai ter aqui o gráfico de uma função H, e você tem aqui, ó, o gráfico de uma função F, e aqui no caso, vamos supor que é um ponto A, tá? Essa é a H, essa é a F. Aqui vale L, tá? Quanto que é o limite da F de X e quanto que é o limite da H de X quando X se aproxima de A e quando X se aproxima de A? É L. Agora, o gráfico, eu estou impondo que o gráfico da G está entre o gráfico da F e da H. Então, o gráfico da G necessariamente está entre o gráfico da F e da H. Moral da história, o limite da G também tem que ser o mesmo L. É o famoso teorema do confronto. Alguns de vocês conhecem como o teorema do sanduíche. Dá o mesmo L quando X tende ao mesmo ponto, óbvio, né, gente? Porque aqui, por exemplo, o limite, a H e a F não tá dando o mesmo limite. Como é que você vai garantir que dá o mesmo limite para G? Então, é no mesmo ponto. Com base no teorema do confronto, tem alguns resultados que a gente consegue usar o teorema do confronto para se provar limite, porém, assim, é uma ferramenta um pouco pesada ainda. Ela é menos pesada do que a definição precisa, mas ainda achar uma função que limita por cima, achar uma função que limita por baixo, e mais do que isso, que as funções que limitam por cima e por baixo dão o mesmo limite, é meio complicado às vezes. Tá certo? É meio complicado. Não vou dizer que é sempre, mas é meio complicado. Agora, esse teorema, que é o item B, que é uma consequência do teorema do confronto, ele é sensacional para se provar vários casos de limites. Dá uma olhada. Eu tenho duas funções sendo envolvidas no problema, uma F e uma G. Pessoal, o foco do meu problema é pensar no limite do produto. Ah, professor, o limite do produto é o produto dos limites. Sim, desde que os limites existam. Vou voltar lá na primeira coisa que eu falei na aula de hoje. Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença, a diferença dos limites. Limite da divisão, da multiplicação. Todas aquelas propriedades que eu comecei a aula, só faz sentido você quebrar na soma de dois limites se cada um dos limites existirem. Porque não tem como você somar algo que não existe com um número. Entenderam a ideia? Então, essa é a ideia. Como é que você vai somar algo que não existe? Como é que você vai subtrair algo que não existe? Então, o limite do produto é o produto dos limites desde que os dois limites existam. O limite da f de x vezes, aliás, o limite de f vezes g é o limite de f vezes o limite de g, desde que o limite de f e o limite de g exista. Só que dá uma olhada no que eu estou falando aqui agora. Eu quero pegar só o limite da f. Imagina que o limite da f dá zero. Ok? Esse é um resultado famoso também. O limite da f dá zero. E eu não estou calculando o limite da g. Eu estou exigindo apenas que a g seja limitada. Então, o produto de limite de f por g dá zero, mesmo que o limite da g não exista. Aí você fala assim, professor, mas esse teorema, esse resultado é tosco, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Falso. Zero vezes infinito é uma indeterminação. Não existe zero vezes infinito. Só que esse teorema, ele é tão bonito que, mesmo que o limite não exista, se existir, gente, é óbvio, né? Zero vezes qualquer coisa que existe é zero. Só que se o limite da g de x não existir, continua dando zero o limite. A única condição que tem que ser exigida é que a função g seja limitada. Então, se você tem um problema, que lá vai estar o problema, ele não vai falar para você, pega essa como a f, essa como a g, você vai ver que essa vai para zero e essa é limitada. Não, ele vai dar a função toda misturada. É você que tem que ter o olho de lince ali para pegar e saber quebrar a função, lógico, sem mudar o problema, de forma que uma parte da função você garante que vai para zero e a outra que é limitada. Se você fizer isso daí, a gente garante com facilidade que o limite é zero, mesmo que o limite da função limitada não exista. Então, ó, bora fazer isso aqui. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse daqui, ó, é o exemplo 1. É o exemplo 1 da aula precisa de limite. Aula 6, que é a definição precisa de limite.
É o mesmo exemplo. Só que lá, nossa, deu um trabalho para a gente pegar tome epsilon sobre delta como epsilon sobre 3, e aí teve que fazer aquelas desigualdades, uma desigualdade, o módulo de y era igual à raiz quadrada de y ao quadrado. Então lá, eu sempre até brinco lá, eu falei que eu tirei uns 3 coelhos da cartola naquele problema. Aqui vocês vão perceber que eu só vou usar esse teorema do produto de uma função que vai a zero e a outra limitada, né? É até comum a gente falar isso quando a gente está dando aula, né, presencialmente, mesmo que seja, falar assim, pessoal, vou usar aquele limite onde o produto do o limite do produto, onde uma função limite é zero e a outra é limitada. É importante que o limite de uma vai a zero. A outra, não importa o que aconteça, o limite pode existir ou não. Se for limitada, já é o suficiente, mesmo que o limite não existir. Eu quero mostrar que isso daqui, o limite é zero. Ó, nesse caso aqui, ó, o limite de xy tendendo a 0, 0, será que eu consigo pegar e adaptar esse problema àquele resultado anterior? Sim. E aí, talvez vocês vão falar assim, professor, aqui também tem coelho da cartola. Mais ou menos. Vocês vão perceber que conforme vocês pegam a maturidade em resolver exercícios de limite, você bate o olho e se você tem o resultado em mente, você já consegue separar, lógico, mediante a conhecimentos prévios, como sabendo quem é limitada, quem vai a zero, você consegue já separar no produto de duas coisas, onde o limite de uma vai a zero e a outra é limitada. O que eu quero dizer? 3x² y sobre x² mais y ao quadrado. Vocês vão achar que por enquanto é coelho da cartola, mas quer ver como a coisa vai fazer sentido daqui a pouco? Eu vou quebrar esse 3x² vezes y sobre x² mais y² como sendo isso aqui, ó. 3y vezes x² sobre x² mais y ao quadrado. Por que vocês acham que eu fiz isso? Eu, na verdade, eu olho para dentro do problema, por isso que eu falo que não é bem um coelho, aqui já é uma linha de raciocínio mediante que eu já aprendi o que é ser limitado. Eu olhei aqui, ó, tem um x² aqui, tem um x² aqui, um y² aqui, eles estão somando. Se eu olhar só para essa parcela, tirando o 3 e o y, eu garanti agora há pouco no exercício anterior que ela é limitada. Então, eu já sei que esta aqui é uma função limitada. Para onde vai o limite dessa? Vai para zero, porque é 3y. Quando o y vai a zero, né, vai zero. Ah, professor, mas como é que você calcula esse limite? É simples. Pelas propriedades que a gente acabou de calcular, vamos lá. O 3 sai para fora porque é uma constante. Limite de y, quando o y vai a b, era b. Lembra dessa propriedade? Ó? Se for o caso, a gente até volta aqui, ó. Estava na segunda folha. Aqui, ó. Limite de y. O 3 cai para fora, né? Pela propriedade também que a gente viu. Limite de y quando vai a b, dá b. No meu caso aqui, o meu y está indo aonde? A zero. Então vai dar zero. Vamos escrever tudo isso? Essa daqui, pela minha teoria, vai ser a minha f, e essa aqui, pela minha teoria, vai ser a g. Tá certo? Como a função f de xy igual a 3y satisfaz. São duas condições que a gente precisa satisfazer para dar certo o teorema. O limite da f de xy dá zero. Certo? E a função g. E a função g de xy igual a x² sobre x ao quadrado, ela é limitada? Deixa eu ver, só confirmar se foi o exemplo 2 ou o exemplo 1. É o exemplo 2, tá vendo? Ó, a gente fez isso no exemplo 2, mostrou que essa função, que eu também chamei de g de xy, tá? Eu vou colocar aqui, ó, exemplo 2, segue que o limite original do problema, que é 3x² y sobre x² mais y², que foi reescrito como sendo 3y vezes x² sobre x² mais y², esse cara vai a zero. É até comum esse tipo de coisa, esse tipo de notação que eu estou fazendo aqui agora é comum em livros. Essa é limitada. De acordo com o teorema que a gente acabou de ver, se o limite de uma função vai a zero e a outra é limitada, o produto delas vai a zero, mesmo que o limite desta não exista. E, portanto, esse limite aqui, ele dá zero.
E a gente acabou de ver, no exemplo 2 também, que esta função g de xy não existe limite. Pessoal, se existisse o limite, você ia fazer 0 vezes o limite dessas, vamos supor que deu 4. 0 vezes 4 é 0, certo? Ok? Então, entra nessas propriedades aí. E por fim, para a gente encerrar essa aula, só para reforçar, eu vou colocar mais 2 limites aqui. Calcule se existir os limites abaixo. Tá certo? Dá uma olhada ali no nosso item A já. Olha o famoso x² sobre x² mais alguma outra coisa. Será que aquilo ali é limitado? Será que o que sobra vai a 0? Tá vendo como que a gente já tem a ideia do resultado? Aí o item B, daqui a pouco eu vou comentando sobre ele, mas o item B aí tem algumas coisas meio sinistras, porque não tem nada limitado aí ainda, né? Alguma coisa assim do tipo. Então, vamos focar no item A. Dá uma olhada. Pessoal, é estratégia de raciocínio que nem sempre dá certo, tá? Toma cuidado com isso. Aqui eu estou fazendo os casos para forçar os mais comuns com vocês, para forçar não, para trazer os mais comuns de forma que fique reforçado a forma de resolver, tá? x² mais 2y², isso daqui eu vou escrever como sendo o limite de xy tendendo a 0, 0, e eu escrevi assim, ó, seno ao quadrado de y vezes x² sobre x² mais 2y². Professor, mas espera aí, a seno ela é limitada. A seno não está entre menos 1 e 1? Aliás, melhor ainda, né? Quando está ao quadrado, está entre 0 e 1, né? Porque fica todo mundo positivo. Mas que seja. A seno não tá entre menos 1 e 1, então seno ao quadrado também é limitada. Aí que vem agora uma questão que vocês têm que tomar cuidado, e por isso que eu coloquei esse problema. A função seno ela é limitada. Perfeito. O que você precisa garantir para mostrar que o limite é 0? Se é que é 0, tá? O que você precisa fazer para garantir que o limite é 0? Você precisa garantir que o limite disso daqui exista e dá 0. Certo? Aí a pergunta é, lembra do exemplo 2 que a gente acabou de fazer? Era x² sobre x² mais 2y². Lá não existia. Esse aqui também não vai existir. Pera lá. Não tem como você pegar e usar o teorema, porque o teorema ele exige duas coisas. Que a função seja limitada é satisfeita para essa. Mas a segunda condição é que o limite da que sobra, para que está no produto, né, entre as duas, tem que dar 0. E esse limite é que ele não existe. A gente consegue mostrar isso. O que eu fiz? Eu troquei o raciocínio. O limite disso aqui vai a 0? Vai, porque seno de 0 é 0. Tá claro que eu falei? Seno de 0 é 0. O limite... Essa daqui é limitada? Sim, a gente consegue mostrar que ela é limitada da mesma forma que a gente fez no item B. Então, vamos usar o teorema nesses casos. Ó, a função... essa aqui, de novo, vai ser, pela minha teoria, eu sempre chamo de f a que vai a 0, e eu sempre chamo de g a que é limitada, tá? A função f de xy igual a seno ao quadrado de y satisfaz, né, o limite de f de xy com o xy tendendo a 0, 0, igual a 0. E a função g de xy, ela é limitada. Pessoal, eu vou mostrar que essa aqui é limitada, porque, na verdade, tem esse 2 aqui, tá? Ó. Ele tem esse 2 aqui, que tecnicamente poderia mudar a ótica, mas não muda, tá? É limitada, pois é a mesma linha de raciocínio. x² é menor ou igual... Ó, x² é o cara que está no numerador, né? x² é menor ou igual que x² mais 2y². Mesma coisinha, só que agora, ao invés de colocar mais y², eu coloquei 2y². Pois 2y² é sempre maior ou igual a 0. Pessoal, cuidado quando aqui for menos, viu? Porque se aqui for menos, não é verdade isso. Pode ser maior, pode ser menor, tá? Porque aqui eu estou somando uma parcela positiva. Somar uma parcela positiva é maior do que a própria parcela aqui, junto com a parcela, né? Você tem uma parcela, um número positivo, somado a outro, é óbvio que essa soma vai ser maior do que esse número, ok? Logo, e aí agora a gente faz aquele raciocínio que é dividir por esse lado aqui, né? Eu quero forçar a dar 1, né? Menor ou igual que x² mais 2y² sobre x² mais 2y², que é igual a 1. Isto é, né? Pessoal, já vou colocar direto que vocês têm condições de entender. A g de xy, ela é menor do que 1, né? Porque aqui é a minha g, que está aparecendo de novo, e ao mesmo tempo ela é maior do que 0.
Ok? Por que ela é maior do que zero? Porque isso aqui é uma divisão de parcelas positivas. E, portanto, pelo teorema que a gente acabou de resolver, o limite de xy de x quadrado seno ao quadrado de y sobre x quadrado mais 2y ao quadrado é igual, vou separar naquela forma de produto, vai ficar legalzinho, então vai ficar seno ao quadrado y vezes x quadrado sobre x quadrado mais 2y ao quadrado, esse vai a zero, essa é limitada, e, portanto, pelo teorema, esse limite é zero. Falta o B, né? Esse B é rápido, tá, gente? Ele é bem rapidinho. Pessoal, aqui vai a primeira dica, tá? Sempre que for possível simplificar um limite, simplifique. Tá certo? Sempre que for possível simplificar um limite, simplifique. Eu vou resolver esse B, depois tem alguns comentários finais para fazer, tanto no item B e no item A e nos exemplos anteriores que eu acabei de fazer. Mas sempre que for possível, cara, limite é limite. Eu falo muito isso até nas minhas aulas de limite de uma variável, limite de sequências, eu falo muito isso, que eu falo que limite tem cara e CPF. Cada um tem um jeito de resolver, cada um tem uma identidade, cada um tem uma numeração, uma forma diferente. Não é um igual ao outro. Eles podem ser muito parecidos na forma de se resolver e nos raciocínios. Só que não tem como você virar e falar assim, esse aqui eu tenho que resolver exatamente dessa forma. Não. São linhas de raciocínio. Você bate o olho no limite, mediante a maturidade que você tem do assunto, do seu conhecimento, você tem ferramentas para atacar aquele limite e tentar resolver ele. Aqui não é diferente. O que eu percebi e deu certo? É x ao cubo y ao quadrado mais x à quinta sobre x quadrado mais y ao quadrado. Olha aqui, tem um y quadrado, x ao quadrado, mas esse x está me atrapalhando, sabe? Aí a gente fica bitolado, porque como tem essa parcela, e eu estou falando na aula disso, eu quero dar um jeito de fazer aparecer a limitada e a outra indo para zero, né? Gente, não é porque tem essa parcela aqui no meio, que está misturada aqui ainda com esse x, eu não posso chegar falando aqui, quebrar esse y ao quadrado, sumir com esse x ao cubo daqui, não posso fazer isso, certo? Professor, mas tem essa parcela aí que no meio misturada é uma parcela limitada. Tá, mas ela tá no meio misturada. Tem muita coisa que pode acontecer aqui quando eu multiplicar por x ao cubo, né? Então não fica bitolado no resultado da aula de hoje achando que todos são iguais. Então o que eu fiz? Eu peguei ele justamente porque quando eu peguei esse exemplo, né, que eu vi ele num livro e tudo mais, eu falei assim, nossa, eu vou colocar o x ao cubo em evidência. Vai que dá alguma coisa, né? Quando eu coloquei o x ao cubo em evidência, vai dar certo? Não sei, mas eu tentei e deu certo. Ok, fiquei feliz. Aí, isso vai ficar y ao quadrado mais x ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Olha o que vai acontecer. Essa parcela vai cancelar com essa. Certo? E limite, por enquanto, ainda não tem essa história de substituir por zero, tá? O que a gente pode pensar aqui, ó, é que isso daqui é o limite apenas de xy tendendo a 0, 0. Isso daqui é x ao cubo, desculpa, que por definição, isso daqui é x vezes x vezes x, né? Eu tô matando mosquito com bomba atômica aqui, porque aqui eu já poderia colocar que era zero, né? O limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam. Então, isso aqui vai dar 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. Portanto, esse limite também dá 0. Tá? Nossa, professor, o limite só dá 0, 0, 0. Não, gente, tem limites, a gente vai ver na aula que vem, tem limites que dão números diferentes de 0. Existem dão diferentes de 0. Antes de eu terminar a aula, eu vou até parar a transparência aqui na bancada, mas eu tenho um recado que é importantíssimo para falar para vocês. Todos esses limites que eu acabei fazendo aqui hoje, com exceção lá daquele item G, né, do exemplo 2, os limites que existiam, né, é importante dizer para vocês o seguinte: vamos supor que você não percebeu que o limite existia, e você supôs que o limite não existia, certo? Aliás, reformulando, acho que eu falei uma coisa ao contrário. Vamos supor que você pensasse que o limite não existia, e a gente acabou de mostrar que ele existe. O que iria acontecer? Para você supor que o limite não existe, você tem que ir lá para a teoria das curvas, né, dos caminhos lá, ok? Do caminho-direção. Você ia pegar um caminho, o limite ia dar 0, né? Vamos pegar um que deu 0. O outro caminho ia dar 0, 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 e você continuar pegando o caminho ia dando 0 sempre. Por quê? Porque o limite, ele existe. E se o limite existe por infinitos caminhos, o limite é o mesmo, já que ele existe.
Então, a ideia que eu falei lá na aula anterior e no meio dessa aula, no começo dessa aula, eu estou finalizando a aula, a ideia é que você vai pensar apenas na possibilidade do limite não existir, ou seja, procurar caminhos, quando você esgotou as possibilidades de raciocínio de pensar que um limite existe, certo? Não tem como, professor, eu acho que o limite não existe mesmo. Aí você vai para os caminhos. Só que tem um detalhe, quando eu falo esgotar todas as possibilidades, eu não dei todas ainda tem mais aula. Vocês só aprenderam por definição precisa, que eu particularmente quase não uso, tá certo? Não no curso de cálculo, no curso de análise, né, como uma coisa mais na matemática, sim, a gente acaba utilizando mais. Depois eu tento pensar nas propriedades, penso na função contínua, que é o caso que a gente vai ver na aula que vem, se dá para simplificar, se dá para usar o teorema do confronto, se dá para usar produto de limitada e a outra que vai a zero. Esgotei as possibilidades, não tem como. Ó, essa não tem como tirar uma parcela que é limitada, outra que vai a zero. Então não serve esse resultado. Essa não tem como simplificar. Não tem como nenhum resultado que eu conheço que não é contínuo. Seja lá o que significa isso, é o assunto da próxima aula. Bom, não deu certo nenhum desses resultados que eu estou passando e são os mais famosos que existem, aí sim é que você vai suspeitar que o teu limite não existe, tá certo? E parta para as curvas, na esperança de que você não errou nessa etapa, porque se o limite existir, o que vai acontecer? Você vai achar uma curva, vai achar outra, vai achar outra, vai achar outra, vai achar outra e vai dar o mesmo limite. E aí você fica pingando, caramba, existe ou não existe? Aí pode ser um problema, porque se existir, você vai ter infinitas. Ou você teve o azar mesmo de não existir e achar 10 curvas dando o mesmo. Aí você volta a suspeitar que existe, né? Então, tem que ter um domínio bacana da estrutura lógica e de raciocínio para se resolver esse tipo de problema. Perfeito? Então, na nossa próxima aula, a gente ainda vai continuar falando de limite, mas agora nós vamos falar de continuidade. Quando uma função ela é contínua. Perfeito? Que calcula-se um limite para isso. Grande abraço, nos vemos na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!